O questionário sobre a utilização de plásticos na agricultura é antecedido de uma breve nota introdutória e dos objetivos associados à recolha de dados. O preenchimento é simples e intuitivo. Para o correto preenchimento, é importante ter atenção à informação disponibilizada junto a cada questão no campo Texto-Ajudas e ter sempre presente que qualquer informação fornecida reporta ao período de 1 de janeiro a 31 de dezembro do ano 2022, ano de referência do questionário. Algumas das questões estão associadas à lista de opções e a possibilidade de escolha não sei, não aplicável. Se deixar algum campo em branco, é mostrado um alerta. A resposta ao questionário é feita ao nível do concelho e pode representar uma exploração ou exploração tipo, ou seja, um único registro representativo do conjunto de explorações consideradas. Se optar pelo registro de uma exploração tipo, as explorações a registar têm de verificar idênticas características funcionais, quer na tipologia das atividades que utilizam plástico, dados de produção e de plástico utilizado, quer na gestão dos resíduos plásticos, práticas de retirada e destinos. Se estas condições não se verificarem, deve optar por registros individuais de nível de exploração. A transição de preenchimento para cada área do questionário é feita através do botão Seguinte e do botão Anterior, sempre que necessite voltar à página anterior. Para iniciar o preenchimento do questionário, clicamos no botão Seguinte. Na área Dados de contacto do responsável pelo preenchimento, são introduzidos dados úteis a utilizar exclusivamente pelo GPP no caso de surgir alguma dúvida no tratamento da informação. Inicia-se o preenchimento identificando nome, telefone e e-mail do responsável pelo registro da informação. Para prosseguir no fornecimento de dados do questionário, assinala-se o consentimento de utilização da informação registada nas condições aí indicadas. Avançamos para a próxima área. Neste nosso exemplo, vamos simular o preenchimento de informação relativa a uma exploração de tomate para a indústria com complemento de informação para uma vacaria de leite. Neste caso, e sobre os dados da empresa ou produtor, assinalamos a opção Produção Vegetal e no campo seguinte identificamos a CAI ou as CAIs do setor Agricultura Produção Vegetal, em que o agricultor está inscrito nas finanças. De seguida, indica-se a organização ou as organizações de produtores reconhecidas de produção vegetal, OP, de que se é associado. Caso não faça parte de nenhuma organização de produtores, deve selecionar a opção Não aplicável. Neste exemplo, assinalamos as opções aleatoriamente. Se pretendermos registar uma vacaria de leite, sinalizamos a opção Produção Animal e, de seguida, identificamos as correspondentes CAIs e OPs do setor Agricultura Produção Animal. Avançando no questionário na área Explorações, é importante salientar que o conceito de exploração a ter em conta corresponde ao que é utilizado para fins estatísticos. Ou seja, a exploração é toda a unidade de produção que utiliza em comum os fatores de produção tais como mão de obra, máquinas, instalações, terrenos, etc., e que está submetida a uma gestão única. Caso se tratasse de uma exploração tipo, indicar-se-ia o número total de explorações representadas no questionário. No nosso exemplo de tomate para a indústria, vamos considerar que estamos a responder apenas por uma exploração. O distrito a selecionar é o do concelho onde se localiza a maior área de exploração. Se tratar de uma exploração tipo, todas as explorações que a integram têm de ter igualmente a maior área da exploração num só concelho. Neste exemplo, vamos assinalar que a maior área da nossa exploração se localiza no distrito de Santarém, no concelho de Benavente. A partir desta fase de identificação, as questões prosseguem no formulário para produção vegetal e, seguidamente, para produção animal, se aplicável. No separador Produção Vegetal Dados da Produção, começa-se por responder às questões Utiliza plásticos e Utiliza outros tipos de plástico? Seleciona-se Sim e verifica se os tipos de plásticos abrangidos por este questionário são utilizados na exploração. Se não utiliza plástico das tipologias listadas, responde Não às duas questões e termina o preenchimento do questionário. Se utiliza plásticos, responde Sim.
No nosso exemplo, a resposta é sim, e prosseguimos indicando na listagem apresentada a área de produção para todas as atividades em que utilizamos plásticos no ano de 2022, respeitando a tipologia de culturas indicada no questionário. Caso nesse ano o agricultor tenha utilizado a mesma área para diferentes produções culturais, deve considerar a atividade com maior utilização de plásticos. Esta abordagem deve ser igualmente atendida para todas as explorações que integram a exploração de tipo, registando por atividade a soma das respectivas áreas. Neste exemplo, sobre tomate para indústria, vamos indicar 1 hectare para a opção tomate de indústria. Chamamos a atenção para este registro, pois os campos estão pré-preenchidos com 0, devendo certificar-se que é preenchida a área que lhe é aplicável. Na questão que tipo de plástico é utilizado na exploração, selecionam-se todas as tipologias aplicáveis. No nosso exemplo, é a opção fita de rega gota a gota. Quanto à utilização de outros tipos de plástico, para além dos que foram apresentados anteriormente, assinalamos a opção Sim e logo de seguida indicamos, numa das 4 opções em evidência, a que se adequa à nossa realidade. No nosso exemplo, trata-se de saco de acondicionamento para adubos. Se se tratar de uma exploração tipo, devem ser selecionadas a totalidade das tipologias de plástico utilizadas em todas as explorações que a integram. No caso da vacaria de leite, as regras de preenchimento são equivalentes, mas adaptadas a uma caracterização das atividades em número de animais e também às adequadas tipologias de plásticos. Avançamos no questionário. Na área produção vegetal, utilização dos plásticos, e uma vez que no nosso exemplo apenas assinalamos fita de rega gota a gota como sendo o tipo de plástico utilizado, todas as perguntas seguintes são direcionadas apenas para a fita de rega. Segue-se um conjunto de questões que estão relacionadas com a tipologia do plástico utilizado na exploração ou exploração tipo, sobre as quais deve responder-se em conformidade com a realidade. Sobre a aquisição do plástico, no nosso exemplo optámos por assumir que, no ano de referência, as principais aquisições foram de plástico de origem importado, de fornecedor cooperativa e habitualmente de cor preto. Se se tratar de uma exploração tipo, deve indicar a situação mais representativa no total das explorações consideradas. Só se assinala a pergunta plástico utilizado é biodegradável se o plástico utilizado se degrada na terra e não precisa de ser retirado no final da sua vida útil. Em caso de dúvida, optar pela resposta não sei. Se se tratar de uma exploração tipo, que integre explorações que utilizam plástico biodegradável, terá de acautelar que a totalidade dessas explorações respeitam esta característica funcional. No nosso exemplo, selecionamos a opção Não. Relativamente à quantidade de plástico utilizado no ano, terá de indicar a quantidade total do plástico em utilização na exploração, soma que resulta de todo o plástico instalado em 2022 ou antes, mesmo numa mesma área para diferentes produções culturais. Salienta-se que a resposta deve ser dada em quilos, sendo que, caso não disponha dessa informação, pode usar uma das seguintes unidades alternativas: metros, metros quadrados ou metros cúbicos. Em qualquer dos casos, terá de indicar a unidade por que optou. Se se tratar de uma exploração de tipo, terá também de indicar a quantidade total do plástico utilizado no ano de referência pelo total das explorações que a integram. Na nossa exploração, vamos considerar 66 mil metros. Sobre o tempo de vida útil que o plástico pode ser utilizado na exploração até ser retirado, é apresentada uma lista de opções de 1 mês a mais de 20 anos. O conceito de exploração de tipo não poderá ser utilizado se o conjunto das explorações que a integram tiver diferentes intervalos de tempo de vida útil. Neste exemplo, vamos indicar 1 ano. De seguida, especificamos o total da quantidade de plástico retirado no ano de 2022, com as mesmas regras aplicadas para o plástico utilizado. Salientamos que, caso alguma parte se tenha danificado, este valor pode não ser igual à quantidade utilizada. No nosso caso, voltamos a registar 66 mil metros.
Deve ainda ser indicado se no ano de referência a atividade aplicou nas culturas fitofarmacêuticos, biocidas, adubos, fertilizantes ou corretivos e se os plásticos utilizados estão em contacto com a terra. Se se tratar de uma exploração tipo, indicar a situação mais representativa no total das explorações consideradas. No nosso caso, assinalamos a opção Sim como resposta a estas 3 perguntas. No caso da vacaria de leite, as regras de preenchimento são equivalentes para diferentes tipologias de plásticos e com algumas questões suprimidas por não serem aplicáveis a este tipo de produção. Vamos avançar para a última parte do questionário. Na área produção vegetal, gestão dos resíduos plásticos, é importante salientar que os resíduos de plástico agrícola são os que resultam das utilizações anteriormente identificadas, excluindo embalagens, e que as perguntas presentes nesta página se referem à gestão destes resíduos e não exclusivamente à prática de 2022. No que respeita à separação do plástico retirado, pode selecionar-se a opção Sim, quando os plásticos pós-utilização são separados por tipo de destino final, valorização ou eliminação. A opção Não, quando os plásticos pós-utilização não são separados, e a opção Não aplicável para o caso de serem biodegradáveis ou de ainda não ter acionado o sistema de gestão destes resíduos. Esta resposta determina as opções seguintes, pelo que uma exploração tipo tem de verificar uma destas situações para a totalidade das explorações que integra. Se assinalar não aplicável para uma determinada tipologia de plástico, ela já não vai aparecer nas questões seguintes. No nosso caso, vamos assinalar a resposta Sim. Quanto ao local de armazenamento ou concentração do plástico retirado, considera-se a situação que corresponde ao maior tempo de armazenamento antes de ser encaminhado para destino final. Esta abordagem deve ser igualmente atendida para a exploração tipo e a opção a selecionar ser verificada por todas as explorações. No nosso exemplo, selecionamos a opção na área de exploração. O tempo de armazenamento ou concentração do plástico retirado corresponde ao tempo médio de armazenamento dos resíduos de plástico antes de serem enviados para destino final. Na lista de seleção disponibilizada, de 1 mês a 5 anos, deverá escolher a opção mais adequada. O conceito de exploração tipo não poderá ser utilizado se o conjunto das explorações tiver diferentes intervalos de tempo de armazenamento. No nosso caso, consideramos 5 meses. Seguidamente, indicamos qual é o responsável pelo transporte de resíduos para destino final. Se se tratar de uma exploração tipo, a opção a selecionar tem de ser verificada por todas as explorações. No nosso exemplo, escolhemos a opção Próprio. Deve identificar o operador de tratamento dos resíduos de plástico. Se se tratar de uma exploração tipo, deverá registar o nome da totalidade dos operadores utilizados pelas explorações que a integram. Caso desconheça o nome do operador, deve indicar Não sei. Neste exemplo, vamos escrever no campo Não sei. Sobre a distância ao operador, em quilómetros, é apresentada uma lista com várias opções de intervalos de distância, de menos de 2 km a mais de 50 km. O conceito exploração tipo não poderá ser utilizado se o conjunto das explorações que a integram tiver diferentes intervalos de distância ao operador. Vamos considerar que o intervalo de distância é entre 5 a 9 km. Relativamente à quantidade de resíduos de plásticos entregues no operador em 2022, ou seja, período de 1 de janeiro a 31 de dezembro desse ano, salienta-se que é obrigatório que a resposta seja dada na unidade de medida quilos. Se se tratar de uma exploração tipo, terá também de indicar a quantidade total dos resíduos de plásticos entregues no ano de referência pelo total das explorações, mesmo se a diferentes operadores. No nosso caso, registramos 600 kg. Quanto ao custo do transporte e tratamento dos resíduos, deve considerar-se o total da despesa em euros que o agricultor teve, em média, com estas operações. Se se tratar de uma exploração tipo, deverá indicar a soma dos custos para o total das explorações. No nosso exemplo, indicamos 50 euros.
No item relativo ao retorno proveniente da entrega dos resíduos, deve considerar-se a receita, de valor positivo em euros, que o agricultor teve em média com estas operações. Se se tratar de uma exploração tipo, utilizam-se as mesmas regras que para os custos. Neste exemplo, assumimos que não tivemos retorno financeiro, por isso registamos 0. Se tiverem existido dificuldades de encaminhamento dos resíduos plásticos produzidos na exploração, deve selecionar a opção Sim, escolhendo uma das 4 opções apresentadas em lista. Caso selecione a opção Outra, deve especificar a dificuldade ocorrida. Se se tratar de uma exploração tipo, indicar a situação de maior dificuldade encontrada no conjunto das explorações ou selecionar Outra e descrever todas as dificuldades encontradas. Na nossa exploração, escolhemos a opção Há operadores, mas não querem receber devido à contaminação. O campo Observações pode ser utilizado para o agricultor mencionar o que entender pertinente. Neste exemplo, vamos indicar que, por serem muito variáveis, o custo e retorno apresentados reportam a valores médios das últimas 4 entregas de fita de rega, feitas a diferentes operadores que as receberam nos últimos 2 anos. Por último, mais uma vez, no caso da vacaria de leite, as regras são em tudo equivalentes, mas para as correspondentes tipologias de plásticos. Terminou o preenchimento do questionário. Vamos avançar para a submissão. Antes de clicar no botão Submeter, deve verificar se todos os dados registados estão corretos. A informação registada não poderá ser alterada após a submissão. Por fim, clicamos em Submeter para finalizar o questionário. Para esclarecimentos adicionais, contacte-nos por correio eletrónico para plásticos.sustentáveis@gpp.pt.